Eu quero compartilhar uma palavra com você. Pode sentar-se. Só porque eu vi você levantar. Eu vi, falei, vou mandar sentar. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 5, versos 2 e 3. Lucas 5, 2 e 3. Irmãos, eu não posso deixar de dizer isso. Há amigos mais chegados do que irmãos. Algumas vezes, ao longo desses muitos anos que eu conheço o pastor Charles, algumas vezes ele abençoou a minha vida, e não foram poucas. Essa igreja é a igreja que me recebe com maior honra de todos os lugares que eu já estive, e eu já falei isso aqui. Eu já estive em muitos países, eu já estive em 18 países. Hoje eu não estou viajando mais. Eu sou pastor de 2 igrejas no Paraná. Então hoje eu não estou viajando mais, mas eu já estive em 18 países. E em nenhum lugar que eu já fui na minha vida, eu fui tão bem recebido, eu fui tão honrado, como eu sou recebido e honrado nesse lugar. Pessoas aqui viram o meu sapato e olharam assim, o pastor está precisando de um sapato melhor, e deram. Pessoas viram a minha camisa e disseram, olha, o pastor está precisando de uma camisa melhor, e deram. Eu sou muito honrado aqui. E eu queria aqui de púlpito, nesse segundo dia, agradecer a Deus pela vida de vocês. Agradecer a Deus. Hoje eu estou com uma camisa diferente, eu nunca usei essa camisa na minha vida. E eu estou me sentindo assim, totalmente diferente de todo mundo, mas a intenção era essa mesmo. Lucas capítulo 5, versos 2 e 3, está lá. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Curve a sua cabecinha 1 minuto e feche os teus olhos. Querido Espírito Santo, eu chorei tanto diante do Senhor hoje, e o Senhor viu, pedindo ao Senhor que trouxesse ao meu coração uma palavra para compartilhar com essa igreja. Há uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos, porque essa palavra, ela tem o poder de mudar vidas. Essa palavra, ela tem o poder de virar uma chave. Senhor, o Senhor tem me usado tanto para abençoar vidas, e eu tenho certeza que nem uma pessoa sequer vai sair daqui hoje do mesmo jeito. Mas algo do Senhor vai acontecer nesse lugar e nessas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Quando eu pedi ao Senhor uma palavra para essa noite, eu vi uma frase, e eu até escrevi ela, porque o Senhor falou comigo, esse será o tema da mensagem de hoje. Achei que nada mais poderia acontecer. Então olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ele, achei que nada mais poderia acontecer. Às vezes a gente chega em uma situação da vida que parece que tudo acabou. Às vezes a gente chega numa situação da vida que parece que agora é só lavar as redes e ir embora para casa. Às vezes a gente chega numa situação da vida que
a palavra que sai da boca é adeus, até logo, obrigado, foi bom enquanto durou. Às vezes a gente chega numa situação da vida que o desejo é apagar a luz, abaixar as portas, trancar e dizer adeus. Porque tudo aquilo que você poderia fazer, tudo aquilo que a sua inteligência podia gerar, tudo aquilo que a sua força, a sua dedicação podia gerar, você fez. Eu estava orando e o Senhor me mostrou pessoas aqui que nesse ano baixaram as portas. E baixaram as portas com lágrima nos olhos. Porque aquilo que era o sonho se tornou em dor e tristeza. Aquilo que era o projeto, aquilo que nasceu com tanta alegria no coração, agora se tornou vergonha. E quando o Espírito de Deus me deu essa palavra, Ele trouxe algo ao meu coração que eu quero impartir com você. Sobre esses moços. E você conhece a história deles. Você conhece o final deles. Você sabe o que Deus fez na vida deles. Mas mesmo a gente sabendo o que Deus fez, às vezes a gente esquece de olhar para o final e a gente olha apenas para o meio. E nem sempre o meio é agradável. Nem sempre o meio é feliz. O meio muitas vezes é de dor, é de lágrima. Mas nós precisamos olhar para o que Deus tem preparado para o nosso final. Então eu quero que você olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ele: o meio não está tão fácil não, mas o final vai ser de vitória. Só quem crê nisso faça assim. Eu também creio. Eu também creio. Três moços, três empresários do ramo da pesca, três sócios, Pedro, Tiago e João. Três amigos que, quem sabe, cresceram juntos. Pedro um pouco mais velho, Tiago e João um pouco mais novo. Na verdade, Pedro era sócio do pai de Tiago e João. E eles tinham 2 barquinhos. Ali estava o sustento. Ali estava o socorro. Ali estava a provisão. Ali estava a comida na mesa. Tudo dependia daqui, dali. Era essa. Não havia outro caminho, não havia outra saída. Eles apenas sabiam pescar. Era tudo que eles sabiam. E eu quero que você, antes de nós falarmos sobre esse momento em particular, eu quero que você retroceda um pouquinho na história comigo, algo que não está na Bíblia, mas que nós temos a oportunidade no Espírito de entender. A reunião em casa, eles estão juntos, e um está olhando para o outro e dizendo: rapaz, você viu? O vento está favorável.
Você prestou atenção, começou a época da pesca novamente. Você viu que a água está tranquila. Um olhando para o outro e dizendo: cara, nós vamos fazer uma pesca extraordinária. Porque ninguém que sai para uma jornada de trabalho, ele sai imaginando que vai dar errado. Ninguém que empreende alguma coisa, ninguém que começa alguma coisa, ele começa pensando que vai dar errado. Não. Ele está cheio de ânimo, ele está cheio de vida, ele está cheio de expectativa. E ele comenta com os outros: olha, nós estamos saindo, nós vamos passar a noite pescando e nós vamos trazer tudo aquilo que a gente precisa. Eu imagino eles olhando para a família, o Pedro olhando para a esposa, Tiago e João olhando para os pais e dizendo: olha, nós olhamos tudo. Nós vimos com o vento, nós olhamos o mar, nós vimos a temperatura da água, nós analisamos tudo. Essa noite vai ser maravilhosa. E eles saem, preparam a rede, preparam o barco, preparam tudo que é necessário. Mas o texto diz que eles não apanharam nada. E aqui eu quero parar um pouquinho com você. Se existe um momento complicado na vida da gente, é quando você coloca toda a sua energia, quando você coloca todo a sua atenção, todo o seu esforço em cima de algo e aquilo não dá certo. Quem sabe você está hoje aqui dizendo: pastor, eu lutei tanto pelo meu casamento, mas eu cheguei num momento que é recolher as redes e lavá-las e cada um ir embora. Quem sabe você chegou hoje aqui dizendo: pastor, eu lutei tanto por essa empresa que a gente começou, mas eu cheguei num momento que é recolher as redes, lavá-las e voltar para casa. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Espírito de Deus ali no escritório estava me dando essa palavra, eu comecei a chorar, porque o Espírito de Deus ia me mostrando algumas pessoas que estão hoje aqui, nessa segunda-feira, numa cidade linda, num litoral cobiçado no mundo inteiro, num lugar onde todo mundo ama estar, e você está aqui recolhendo as redes, lavando as redes e pensando em desistir de tudo. Por quê? Porque você está tentando e parece que tudo que você faz não traz resultado. Você está lutando, você está se esforçando, e não é que você é uma pessoa que não se esforça, não, você tem tentado, mas parece que quanto mais você tenta, mais dá errado. É aquele cansaço que não tem expectativa, é aquele trabalho, aquele esforço que não tem nada para frente. Você está olhando e está dizendo: não dá nada. E eu comecei a chorar diante de Deus enquanto o Senhor me mostrava esse texto. E eu comecei a falar: Senhor, eu preciso de uma palavra que mude a vida dessa pessoa. Eu preciso de uma palavra que traga esperança para a vida dessa pessoa. Eu preciso de uma palavra que diga: ei, o teu casamento parece que acabou, mas Jesus chegou. Ei, a tua vida financeira parece que está dando tudo errado, mas eu tenho uma notícia: Jesus está na beira da praia. Ei, a tua família, o teu filho parece que está perdido, mas eu tenho uma notícia para você: Jesus está na beira da praia.
aqueles homens estavam ali sem expectativa. Mas enquanto eles estão lá recolhendo a rede, enquanto eles estão lá lavando a rede, está um olhando para o outro e dizendo: ei, deu tudo errado. Olha aí, ó, lutamos tanto. E aí começa aquela dúvida: será que nós pegamos a direção errada? Será que não deveríamos ter ido por esse lado? Deveríamos ter ido para o outro? Quem sabe você está exatamente nesse momento de interrogação: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Onde é que eu falhei? Onde é que eu errei? Eles estão nesse momento, é um momento de pergunta, é um momento de inquietação. Mas, olha aqui para mim. Eles começam a ouvir um barulho. Quando eu era mais novo, tinha até um corinho que fazia parte desse barulho. Estão ouvindo esse eco de aleluia. Tem gente velha aqui também, ó, tá vendo? Como é que a gente descobre o cheiro de naftalina que começa a subir, né? E tem mais gente velha aqui, não é só ele e eu não. Eu aprendi porque eu ouvi, eu não sou dessa época. Estão ouvindo esse eco de aleluia, e esse barulhão de glória a Deus. Tá vendo como é que os velhos se desponta tudo? Ah, eles não aguentam. E aí já tem aquele que começa a bater o pezinho assim, ó. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Eu quero que você veja Pedro, Tiago e João. Eles estão lá, puxando as redes, lavando as redes. E eles começam a ouvir um barulho. E o texto, o primeiro versículo que nós não lemos, mas o primeiro versículo diz que havia uma multidão. E essa multidão praticamente sufocava Jesus. Por quê? Porque todos eles estavam com a sua rede vazia. Sabe por que você está aqui nessa noite de segunda-feira? Não é por causa dos meus lindos olhos azuis. Você está aqui nessa noite de segunda-feira porque de alguma forma há uma parte da tua rede que está vazia. Você está aqui nessa segunda-feira porque em alguma área da tua vida você está dizendo: Jesus, eu preciso de um milagre. Você está aqui nessa segunda-feira exatamente como aquelas pessoas estavam se acotovelando, eles estavam quase que sufocando Jesus, porque havia um grito dentro da garganta deles: a minha rede está vazia e eu preciso de um milagre. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ele: eu não sei você, mas eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um. Vamos dizer isso para ele? Vai lá. Renova minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um. Levanta a mãozinha, diga comigo: remove a minha pedra, me chama pelo nome.
transforma a minha vida, me faz um milagre. Aquelas pessoas estavam todas, aplauda Jesus, você acha que ele merece isso? Aquelas pessoas estavam todas na mesma situação. Pedro, Tiago e João era literal, mas na vida de todos os outros era a mesma verdade. Era uma rede vazia, suja, sem retorno. Era uma situação que não se resolvia, era um problema que não se resolvia, era uma porta que não se abria. Todos eles tinham o mesmo problema. Jesus, a minha rede está vazia e eu preciso de um milagre. Quando Jesus olha aquela situação, a Bíblia diz que Jesus então vê 2 barcos. E ele percebe que esses 2 barcos estavam vazios. O texto não diz, mas eu tenho absoluta certeza do que eu vou dizer, porque o meu Jesus é educado. O William de vez em quando é meio mal educado, mas Jesus não. Jesus era um gentleman. Parece que eu estou vendo ele dizendo: ei, de quem é esse barco? Pedro olha e diz: é meu. Você me empresta ele? Eu posso usá-lo? Ei, quando as coisas não estão bem, a nossa tendência é fechar o coração. Quando as coisas não estão bem, a nossa tendência é se fechar. Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, não me peça nada. Eu já estou com tanto problema, ainda vem esse camarada querer alguma coisa. Eu preciso resolver o meu problema. Quando a gente não está bem, e se alguém pede alguma coisa para a gente, o natural é a gente olhar e dizer: eu já tenho tanto problema, fica você com seus problemas e deixa eu resolver o meu problema. É natural. Mas Pedro, quando olha e ele vê quem é, e ele sabia quem era Jesus, seu irmão André já tinha apresentado Jesus a ele. Pedro imediatamente coloca o barquinho à disposição de Jesus, e eu tenho certeza que Pedro parou o que estava fazendo, arrumou uma pedra, sentou e disse: eu quero o que esse homem tem para mim. Querido, deixa eu trazer algo para você. Quem sabe o inimigo está fazendo de tudo para dizer a você: você tem muito problema, você está com uma grande dificuldade. Não dá tempo de você ficar escutando, mas você veio, você está aqui hoje, você sentou nessa cadeira, Jesus veio aqui, é Ele quem está aqui. Então, querido, receba tudo que Ele tem, porque eu tenho uma palavra ao teu coração: você não sai daqui do mesmo jeito. Ei, Pedro, posso usar teu barco? Fica à vontade, Senhor. Usa ele. Está aí à sua disposição. Eu vou até sentar, porque eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu não sei qual foi a mensagem que Jesus pregou. Quem sabe Jesus estava fazendo uma campanha do desatar os nós. Eu não sei. Eu não sei se Jesus falou sobre prosperidade. Eu não sei se Jesus falou sobre saúde. Eu não sei se Jesus falou sobre salvação. Eu não sei. Mas eu sei de algo. Quando ele terminou,
Haviam muitos barcos ali. Haviam muitos barcos ali. Mas Jesus viu aquele que abriu o coração. Preste atenção. Você pode ter o barco que Jesus precisa. Você pode ter o barco que Jesus quer. Mas você precisa colocá-lo à disposição de Jesus. Você precisa dizer: está aqui, Senhor. Está nas suas mãos. Está aqui, Senhor. Eu coloco diante do Senhor. Quando Jesus termina aquela ministração, Ele vai onde? Ele vai até quem colocou o barco à disposição. Ele vai até aquele que parou tudo e disse: eu vou ficar aqui, eu quero o que esse homem tem para mim. Ele vai até aquele que estava cheio de problemas, estava cheio de dificuldades, nada deu certo no trabalho, nada deu certo naquilo que ele acreditava, mas ele continuou ali esperando. Eu creio, ele tem o que eu preciso, ele pode resolver. Eu não deu nada certo do meu jeito, mas do jeito dele sempre dá certo. Jesus vai até aquele que colocou à disposição. E Jesus dá a ele uma palavra. E agora eu quero que você entenda, porque aqui começa a revelação. Jesus diz a ele: vai para o fundo do mar, joga a rede. Olha só, eu quero que você escute, por favor. Quando acabou de falar, verso 4, põe para mim que daí todo mundo lê comigo. Quando acabou de falar, quando acabou de pregar, disse a Simão: faze-te ao largo, em outra tradução, vai ao fundo e lançai as vossas redes. E aí? Boa. E aí? Lançar a rede, e o que mais? Olhe para mim. Você percebe que a palavra profética, ela nem sempre vem com finalização, mas ela alcança você através da fé. Quando Deus chama Abrão e diz para ele, para uma mudança de vida, Deus diz a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para um lugar que eu te mostrarei. O segredo daquele que acredita não é ouvir o que vai acontecer, mas é crer sem que nada esteja vendo. Jesus poderia ter dito a Pedro: vá para as águas profundas, lance a rede e você vai ter a maior pesca da tua vida. Oh, eu vou, eu creio. Não, Jesus disse a ele: vai para o fundo e lance a rede. Parece que eu estou vendo Jesus está ali, tem uma multidão. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vai para o fundo e lance a rede. E Jesus se vira e continua ministrando, orando, pondo a mão. Ei, o que o senhor quer dizer, pastor? Você crê se você quiser, querido. Você crê se você quiser. Não pense você que vai vir um anjinho aqui com as asas abertas jogando um pozinho de ouro, porque não vai. É a palavra, é aquilo que Pedro disse: Senhor, eu não pesquei nada a noite inteira, mas por causa da tua palavra eu vou obedecer. Senhor, eu
eu não estou vendo nada, mas o Senhor mandou eu abrir a porta, eu vou abrir. Senhor, eu não estou vendo nada, mas o Senhor disse que vai restaurar meu casamento, então eu já vou entrar na minha casa hoje glorificando. Senhor, eu não estou vendo nada, mas o Senhor disse que vai alcançar meu filho, então eu já vou comprar um terno e gravata e uma Bíblia para ele. Senhor, eu não estou vendo nada, mas o Senhor disse que vai me curar, então eu já vou contar que a vitória é minha. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, a certeza daquelas que ainda não se veem. Todas as vezes que eu olho para Pedro, quando eu vejo esse texto, isso me mexe comigo. Por quê? Porque só vive a pesca extraordinária aquele que coloca o barquinho nas mãos de Jesus, e aquele que joga a rede sem estar vendo nada. Eu não faço porque eu vejo, eu não faço porque eu tenho, eu não faço porque eu sei. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Quando eu cheguei lá em Cambé, quando o Senhor me colocou naquela cidade, oh querido, eu lembro quando eu olhei aquele lugar, cheio de poeira, vidros quebrados, lâmpadas queimadas, nenhuma pessoa dentro. Eu não tinha recurso nenhum. Eu dependia que Deus levantasse pessoas para me manter, porque a igreja não tinha condição de me dar R$1 sequer de salário. Eu não podia continuar viajando, porque agora eu tinha que concentrar a minha vida naquele lugar. Eu pensei em vender o carrinho velho que eu tinha, dar entrada num carrinho um pouquinho mais novo e fazer Uber. O Senhor disse para mim: não, você não vai fazer isso. E nada contra quem trabalha, eu estou dizendo daquilo que Deus falou comigo. E um dia, eu estava orando dentro do aquário da bateria. Eu me lembro que eu estava falando com Jesus assim: Senhor, faz que venha pelo menos 10 pessoas na igreja hoje. Sabe o que é você estar orando, pedindo a Deus que Ele mande pelo menos 10 pessoas na igreja? E não era... Eu não estava orando pedindo dinheiro, não. Eu estava dizendo: Senhor, eu só quero ganhar almas. Me dá vidas. 7 anos se passaram. 7 anos. E eu continuo lançando a rede. Porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu não falha. Tem dia que eu levanto dizendo: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho tantos compromissos para saldar. O que eu vou fazer, Senhor? Aí do nada, Joel, Deus manda um vento daqui, manda outro de lá. E quando termina o dia, eu estou dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Ei, Pedro ouviu a palavra e foi debaixo dessa palavra. Ele faz questão de dizer: Senhor, no melhor momento, o texto diz, nós pescamos a noite inteira, nós trabalhamos a noite inteira. O que ele estava dizendo? No melhor momento profissional da minha vida, eu fiz tudo e não deu certo. No melhor momento profissional, eu fiz tudo, mas agora eu não vou fazer no meu momento profissional, eu vou fazer debaixo da palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: não se preocupe com o teu momento, receba a palavra.
Diga aí para ele: receba a palavra. Receba a palavra. Jesus, no meu melhor momento, nas horas que, humanamente falando, seriam as melhores horas da pesca, eu joguei a rede incansavelmente, não deu certo. Mas agora eu tenho uma palavra. Você não está aqui por causa da tua qualificação. Você não está aqui por causa do que você pode, porque se você pudesse, você nem aqui estaria. Você está aqui porque você está recebendo uma palavra. É essa palavra que vai mudar a situação. Verso seguinte, por favor. Quando o fizeram. Quando fizeram o quê? Obedeceram. Obedeceram. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O que vai vir será extraordinário. O que vai vir será descomunal. Sabe por que as redes começaram a se romper? Porque Pedro não estava preparado para o que Deus estava para fazer. Deixa eu trazer isso ao teu coração. Você não está preparado para o que Deus vai fazer. É sobrenatural, é extraordinário, é descomunal. Se fosse você, eu já estava aplaudindo com mais força. Olhe para o irmão que está do seu lado: a minha rede é fraquinha. Diga: mas Jesus, quando dá, Ele segura a rede. Jesus, quando dá, Ele prepara o barco. Jesus, quando dá, Ele prepara a situação. Eu quero profetizar em nome de Jesus: o que você vai viver é acima do limite, é fora do comum, é algo que você não imagina, você não se preparou, mas Jesus vai fazer na tua vida, porque Ele é Deus. A rede de Pedro não estava preparada, o barco de Pedro não estava preparado. Mas é nessa situação que Pedro dá um grito lá: ei, pessoal, venham me ajudar. O que Deus vai fazer na tua vida vai transbordar. Não, você não acreditou. Se você tivesse acreditado, você tinha pulado, gritado, jogado cadeira para cima, rodopiado. Eu vou fazer de novo para você, vou falar de novo para você poder fazer tudo isso que eu estou dizendo. O que Deus vai fazer na tua vida vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar. O que Deus preparou para essa igreja vai transbordar. O que Deus preparou para esse lugar vai transbordar. Você que trouxe a tua Bíblia ou vai acompanhar pelo telão, abre a tua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Enquanto a gente acha ali, olha só. Você está sabendo que na virada do ano a gente vai ter um jantar aqui na igreja? Quem está sabendo? Então, para você que não está sabendo ou ainda não sabia os valores, R$60 por pessoa. Então, quando terminar o culto, ao invés de você ir para casa, ter que cozinhar, ter que fazer um miojo ou não achar lugar, aqui na igreja no fundo, a gente vai ter um jantar especial para você, no valor de R$60. Você pode procurar a central e adquirir o teu ingresso, porque são vagas limitadas. No dia não vai ser vendido, tá? Até porque precisa ser preparado com antecedência, então no dia não vai ser vendido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Olha só o que diz a palavra de Deus. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo, diga assim, no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor semeou Isaac naquela terra. Pode voltar lá, por favor. E no mesmo ano recolheu 100 por 1.
porque o Senhor o abençoava. Pode passar. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou o quê? Riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Quem pode dar glória a Deus pela palavra? Você sabe que a gente tem falado aqui toda segunda-feira que na antiga aliança, no Antigo Testamento, as lutas, elas eram físicas, elas eram naturais. E hoje a nossa luta ela é espiritual, sim ou não? Mas todas as promessas que estão na antiga aliança, elas são válidas na nova aliança também. E se a Bíblia diz que ele semeou numa terra seca, e naquele mesmo ano ele colheu 30, 60 e a 100 por um, a Bíblia diz que foi naquele mesmo ano. Aí você diz assim, poxa, mas nós já estamos em 15 de dezembro, será que acontece alguma coisa em 15 dias? Meu irmão, Deus ele construiu os céus e a terra, os universos, as galáxias, tudo que existe em 6 dias, e no 7º ele descansou. Então, meu irmão, tem tempo de sobra para Deus mudar a tua vida, tem tempo de sobra para Deus mudar a tua história, tem tempo de sobra para Deus entrar lá na tua empresa e transformar tudo aquilo que está perdido em algo sobrenatural em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Se você crer, vai acontecer, meu irmão. Creia no milagre. Talvez você tenha tido muitas perdas nesse ano de 2025, mas continue insistindo, sabe por quê? Porque ainda que você tenha perdido dinheiro, perdido carro, perdido alguma coisa da tua vida, se você tiver esperança, se você tiver fé, você não perdeu nada. Agora, se você desistir, meu irmão, aí você perdeu tudo. Então não desista, amém? Olha para o teu irmão e diga assim, meu irmão, não desista. Diga, não desista porque Deus é contigo. Isaac, ele ia na contramão do natural, porque a Bíblia diz que era um tempo de seca, era um tempo de escassez. Nós estivemos lá no Piauí mês passado, fazia 2 anos que não chovia, era seca terrível. E naturalmente, num tempo de seca, o que a gente faz? A gente retém a semente, para quando chover, para quando a terra estiver boa, a gente poder semear. Mas Isaac, ele foi na contramão, ele disse assim, olha, eu vou semear num tempo de escassez, porque eu sei quem eu tenho servido, eu sei quem é o meu Deus. Porque lembra, quando Isaac ele recebeu a provisão do Senhor, lá quando ele ia ser sacrificado, quando Abraão ia sacrificar Isaac, e Deus proveu para si o sacrifício. Meu irmão, Deus vai prover para você a bênção que você está precisando. Não retenha aquilo que Deus tem pedido para você. E eu quero aproveitar esse momento para você semear na obra de Deus o teu melhor. Esse é o momento. Os obreiros vão distribuir para você os envelopes do dízimo, um envelope para você ofertar. E este é o momento. Se você está passando por dificuldade, meu irmão, se você está passando por uma luta, esse é o momento de você semear nessa terra, porque essa terra aqui, ela é uma terra fértil. Tudo aquilo que você plantar, certamente virá uma colheita extraordinária sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? E o versículo 13 diz assim, ó, que é o que vai acontecer na tua vida. Quem crê? Leia comigo ali. No lugar do homem, você vai dizer o teu nome. Amém? Quando for falar homem, você vai dizer o teu nome, porque isso é profético para a tua vida. Vamos lá? 1, 2, 3 e... enriqueceu-se, prosperou e ficou... Para ensaio ficou legal, mas agora você vai estremecer as estruturas do inferno. Enriqueceu-se, diga prosperou e ficou... Diga assim, eu vou enriquecer. Diga, eu vou prosperar. E diga, eu vou ficar riquíssimo. Aleluia. Meu irmão, nós já estamos enxergando aqui colunas da obra de Deus. É você que foi escolhido, foi você que foi chamado, é através da tua vida. Deus vai te prosperar, Deus vai abrir portas que você jamais imaginava. Haverá prosperidade na tua vida em nome de Jesus, amém? Creia, meu irmão, creia, porque esse é o tempo da colheita. Esse é o tempo que Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus, 2025 não vai acabar antes da bênção de Deus entrar nas tuas finanças em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Meu irmão, na expectativa que você adora, na expectativa que você celebra, o céu trabalha ao teu favor.
Os céus estão trabalhando a favor de muitas pessoas aqui nesse momento. Enquanto você está preparando, enquanto você está separando, Deus tem trabalhado ao teu favor em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui na segunda-feira. Quem está participando do Prosperar e dá um glória a Deus aí? Não, irmão, dá um glória a Deus mais alto para o pessoal achar que é legal. Quem está participando do Prosperar, dá um glória a Deus aí. Eita, glória. Então você que está participando, certamente você já colocou o teu nome aqui no livro do dizimista. Para que é esse caderno? Esse caderno é para que as pessoas que decidiram no coração se tornarem dizimistas da obra de Deus, tudo aquilo que passar pela mão dela, 10% é do Senhor. 10%. Ah, mas e o 13º? Também. E uma extra que eu fiz? Também. Tudo o que passar pelas tuas mãos, isso é a primícia. Diga primícia. É a primeira coisa. Então, quem aqui não era dizimista, passou a ser dizimista e tem visto Deus prosperar a tua vida? Levanta a mão para a gente ver. Olha só que bênção. Então, se você quer, olha, eu não sou dizimista, mas eu quero me tornar um dizimista a partir de hoje. Você pode fazer o teu dízimo e você pode colocar o teu nome aqui nesse caderno, porque a gente vai estar orando por você. Todos os dias tem alguém orando pela tua vida financeira. E nós já temos declarado aqui algumas semanas que nós vamos começar a ouvir os testemunhos financeiros aqui nesse altar. Amém? Quem já tem visto isso se concretizar aqui na igreja? Já tem acontecido para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então? Todos prontos? Você que está nos acompanhando pela internet, quer fazer a tua oferta, você que tem passado por alguma situação, você que está precisando de um milagre na tua vida financeira, esse é o momento de você semear. Semeia, porque eu creio que Deus vai te prosperar em nome de Jesus, e você vai ser o próximo a contar o teu testemunho. Aí onde você está assistindo, tem aí o QR Code para você poder plantar a tua semente em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu tenho certeza que dias virão, e começa agora, que quando a gente começar a falar de oferta, vai ser o momento de mais alegria da igreja, porque a igreja vai entender que esse é o momento que Deus preparou para nos prosperar. Amém, povo de Deus? Prosperidade do céu está chegando sobre a tua vida em nome de Jesus. Então, para você entender como é que funciona a nossa dinâmica da segunda-feira, você que não vem no Prosperar, a gente vai orar agora pelo teu dízimo, a gente vai orar pela tua oferta. Você que trouxe a oferta, você vai colocar aqui no cesto com os obreiros. Você que trouxe o teu dízimo, você vai colocar em cima da Bíblia, porque a gente tem declarado Malaquias 3:10. Qual que é a promessa de Deus? Ele disse: eu abrirei as janelas dos céus e eu derramarei bênçãos sem medidas. Amém? E ele disse assim: olha, provai-me nisto. Provai-me nisto. Então faça a prova do Senhor. Você não vai ver nenhuma outra passagem na Bíblia Deus dizendo: faça a prova de mim. É só nessa passagem, porque Deus é soberano, Ele não deve nada a ninguém, satisfação a ninguém, Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, sim ou não? Mas aqui Ele chamou a mim e a você a fazer prova dEle. Então faça a prova, que eu tenho certeza que a tua vida financeira será transformada em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você vier, aí você coloca o teu dízimo sobre a Bíblia. Se você vai se tornar dizimista, escreve o teu nome aqui no caderno. Tá? E você, todos os dizimistas, quem trouxe o dízimo e quem não trouxe o dízimo, vai receber a unção nas mãos, a unção do dizimista, para que aonde você colocar a tua mão, Deus Ele abençoe tudo aquilo que você fizer em nome de Jesus. Levanta a tua oferta para o céu. Você que não tem, olha, hoje eu não tenho, alguém semeou aqui para você, ó. Levanta a mão aí, e o nosso obreiro vai entregar para você. Levanta bem alto. Mas, meu irmão, enxerga isso como a oportunidade do ano para você, porque essa semente, ela vai multiplicar na tua vida em nome de Jesus, amém? Levanta bem alto, coloca, olha Senhor, fala para Deus: olha Senhor, aqui é a minha oferta, aqui é o meu melhor. Abre a tua boca e começa a falar para Ele: olha Senhor, é o que eu tenho para te ofertar, esse é o meu melhor, e eu creio na tua palavra, eu creio que se o Senhor disse que o milagre vai acontecer, é porque nos céus esse milagre já aconteceram, e ele vai se tornar realidade na minha vida, em nome de Jesus. Amado Deus, nós reivindicamos dos céus, Pai, a tua promessa que diz: olha, eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou derramar bênçãos sem medidas, você vai transbordar para a direita, você vai transbordar para a esquerda, em tudo aquilo que você colocar a mão, eu vou te abençoar, em nome de Jesus. Eu quero declarar, meu Deus, que esse ano não vai acabar
desenho testemunhos dos teus filhos. Eu declaro prosperidade dos céus sobre a vida daquele cujo coração é generoso para com a tua obra. Eu declaro, seja abençoado em nome de Jesus. E aquele que crê, diga